Dois, um. Olá, mais uma vez estamos aqui, eu, Heloísa Pancotti, e a minha querida amiga, doutora Larissa Françoso. Vou me apresentar, eu sou professora de Direito da Seguridade Social, dou aulas em cursos de pós-graduação, sou advogada especialista em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho. Meu escritório é a Advocacia Direito Público, aqui em Araçatuba, e sou diretora científica do IEPREV para assuntos relacionados à Previdência e População LGBTQIA+. E agora eu vou passar a palavra para a minha companheira de vídeo de sempre, a minha amiga querida doutora Larissa Françoso. Olá, eu sou a Larissa Françoso, advogada aqui no escritório Françoso Sterza. Hoje nós temos um escritório em Marília e em Oswaldo Cruz. Sou mestre em Teoria Geral do Direito e atuo na área previdenciária há mais de 7 anos. E é uma alegria estar ao lado da doutora Heloísa, mais um dia trazendo informação e conhecimento aí para toda a população. É isso aí, gente. E hoje o nosso tema é aposentadoria por idade híbrida. Por que a gente decidiu trazer esse tema para difundir, para conversar com vocês? Porque muitas vezes a gente que é aqui do interior, a gente tem muito contato com pessoas que já tenham trabalhado na lavoura quando eram menores, né, em tempos remotos. E o que essas pessoas não sabem é que esse tempo que trabalhou na lavoura anterior à entrada em vigor da Lei 8.213 em 91, né, acho que é 24 de junho de 1991. Anterior a essa data, esse tempo, se a pessoa trabalhou como boia fria, como diarista, né, ou como parceiro, meeiro, assentado rural, né, colono, tudo isso, a pessoa pode contar esse tempo. E outras modalidades, né, de trabalho, que a gente chama de trabalho rudimentar, foram equiparados, né? E aí são os pescadores, né? Os extrativistas os seringueiros extrativistas, né? Então, toda essa população, ela foi equiparada ao segurado especial. E aí, muitas vezes, as pessoas tentaram se aposentar, mas não conseguiram por falta de documentos, né? Ou porque não conseguiram comprovar que estavam trabalhando na lavoura no tempo imediatamente anterior. E a aposentadoria por idade híbrida é uma boa solução. Você não acha, doutora Larissa? Eu tenho certeza, também compartilho com você dessa ideia. E acho interessante fazer uma ressalva aqui sobre uma pergunta que é muito frequente para nós aqui nos escritórios, que é o quê? Mas, doutora, eu trabalhei no rural, como assim eu não me aposento pela idade rural? Né? A pessoa acredita que por completar a idade ali entre 55 e 60 anos, independente do tempo que ela trabalhou na lavoura, ela vai conseguir a aposentadoria por idade rural. E um dos requisitos para essa espécie de benefício é ainda estar na lavoura quando requerido. Então, a descontinuidade, né, quando a gente se depara com uma pessoa que trabalhou na infância, na juventude, nesses tempos mais distantes, a aposentadoria por idade híbrida é sim uma saída. É um benefício muito justo, porque nós aglomeramos ali, né? Tempo urbano e tempo rural. Isso, porque aí, mesmo que você não tenha todo o tempo na lavoura, porque para a aposentadoria do trabalhador rural, como disse a professora Larissa, você tem que comprovar que você estava trabalhando na lavoura nos 15 últimos anos, ao período que você vai completar a idade de 55 para mulher e 60 para homem. Mas a aposentadoria híbrida, não. Você aposenta com a idade do trabalhador urbano, né, que hoje está em 65 para homem e 62 para mulher, e você também pode aproveitar para juntar aquele pouquinho de registro de carteira que você tem, bem pouquinho, ou que não é suficiente para completar a carência de 180 meses, você vai trazer esse tempo lá da sua infância, de quando você trabalhou na lavoura. Bem lembrado também que essa possibilidade vai abrir aí um grande leque
de possibilidades de revisão de benefício também. Por quê? A maioria das pessoas que fizeram essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, aproveitando o tempo de lavoura, ela pediu a partir dos 12 anos, que era quando a justiça decidia que haveria possibilidade de computar o tempo de roça. Mais recentemente, houve o reconhecimento pelo STF de que o trabalho infantil, se houver prova dele, ele tem que ser reconhecido, mesmo que ele seja ilegal. E nós, pela nossa experiência aqui do interior, a gente sabe, todo mundo que a gente conversa e pergunta, desde que idade você trabalha na lavoura? A resposta é sempre uma: 7, 8 anos, mais tardar 9 anos, aquela criança, pelo menos meio período, ela estava na lavoura. Só que quem aposentou, por exemplo, pelo fator previdenciário, não conseguiu aposentar pela regra dos pontos, né? Ela pode se beneficiar do reconhecimento do período rural, né? Da idade inferior aos 12 anos, por exemplo. Pode fazer a diferença entre você migrar de um fator previdenciário que seja desfavorável para a regra de pontos, ou então um fator mais favorável. Então, veja, essas possibilidades, além de ter a possibilidade da aposentadoria por idade híbrida, também é uma importante possibilidade revisional, né? Então, o advogado pode procurar aí nos seus arquivos, né, os trabalhos que não tenham decaído ainda, né, que o período que não seja decadente. Você pode trazer aí, chamar de volta esses clientes e dizer, olha, aperfeiçoei a técnica, saiu uma nova decisão, eu posso conseguir melhorar um pouquinho mais o seu benefício. Então, tá aí uma dica, né, para as pessoas que aposentaram pelo fator, é possível aí conseguir até melhorar um pouquinho mais o valor dos benefícios. E aquelas pessoas, né, doutora Larissa, que ou não sabiam, né, ou vieram para a cidade, assinaram carteira como doméstica, como na construção civil, em empresa, em fábrica, como faxineira, enfim, não importa o tipo de segurado, o que importa é possível trazer esse tempo da infância sem limite de idade, desde que haja provas, né, até e somar com o tempo da cidade. Se deu a carência de 180 meses, aí você pode aposentar. Aí eu vou fazer uma pergunta. As pessoas pensam assim, tem que ser metade do tempo na cidade, metade do tempo na lavoura. Mas não é bem isso, né, Larissa? Não, não é. Pode ser 2 anos no rural e 13, 14 ali em atividade urbana, ou pode inclusive ser vice-versa, né? Quando a professora Heloísa disse um pouquinho da carteira ali de registro, da carteira de trabalho, registro, também entra o MEI, o contribuinte individual, o facultativo, que são opções também que podemos utilizar na aposentadoria por idade híbrida, né? E é muito legal falar sobre o fator previdenciário, porque para quem é leigo e não entende o que isso significa, porque a gente está tão no automático, nada mais é que uma equação matemática que o INSS coloca na sua carta de concessão, que ele é obrigado a colocar porque está na lei, que infelizmente diminui a renda ali da maioria dos brasileiros. Então é sempre importante a gente pensar em eliminar essa equação, tentar zerá-la de uma maneira mais didática, para que esse benefício possa aumentar. Então, a questão é diminuir o fator previdenciário, aumentar o valor da aposentadoria. E essa revisão é muito legal. É bem bacana mesmo. Então, pessoal, e o que pode ser utilizado, né? Então, essa aposentadoria por idade híbrida, que muita gente não fala sobre ela, né? Muita gente não fala. E, inclusive, essa semana saiu uma decisão que, mesmo, por exemplo, que a pessoa tenha trabalhado na lavoura como segurado especial, tido um registro, não importa qual período seja na cidade, tenha voltado para a lavoura, né? Ela pode ter esse período computado desde que ela tenha pelo menos um início razoável de prova documental.
O grande problema, quando a gente fala de segurado especial, de trabalhador no campo, é a questão da prova, né, doutora Larissa? Porque nem sempre a prova é fácil, especialmente se a gente está falando de mulheres. Sim. E aí, a necessidade de ter uma boa experiência, né? De já estar direcionado, de ter um estudo direcionado para que você facilite a vida do cliente, para o cliente conseguir essa prova nova, esse documento novo. Inclusive, hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região adotou a tese num julgamento da relativização da coisa julgada em matéria previdenciária, né? O que quer dizer o seguinte: tem novos documentos, tem novos elementos, é possível repropor, até mesmo é possível modificar, porque o que as pessoas precisam compreender e os advogados precisam compreender é que não existe só uma modalidade de aposentadoria, existem várias estratégias que podem ser adotadas. Por exemplo, não é porque você pediu no judiciário e perdeu que você não pode fazer um pedido perante o INSS, né? Uhum. O INSS é um órgão administrativo, não é uma corte judicial. Então, o tratamento daquele pedido ele é diferente, né? Então, vamos falar um pouco para o pessoal compreender, assim, professora Larissa, o que pode ser prova? O que a gente pode utilizar como prova do trabalho rural? Prova é todo documento contemporâneo à época. Então, o que muita gente pergunta, mas o dono do sítio já faleceu. Como que ele vai fazer uma declaração para mim? Declaração não pode, não é aceita. Então, nós precisamos de documentos quando a pessoa realmente trabalhou lá no meio rural, né? Então, se a pessoa trabalhou de 1980 até 1990, são 10 anos para provar. Se eu conseguir ali um histórico escolar, onde geralmente aparece o nome do genitor, que é o pai, e a fazenda onde eles moravam, ou o sítio, quando aparece também a escola mista que eles estudaram, tudo isso vai comprovando essa atividade rural. E é muito legal, porque basta a prova estar no nome de do componente familiar, que nós podemos utilizar para todos. E, consequentemente, quando, ainda usando o gancho da decisão ali da justiça, existem algumas situações onde foram movidos processos, esse tempo rural ele foi reconhecido, mas por algum outro motivo esse processo ele não foi procedente, não foi concedido o benefício. Então nós podemos utilizar esse período rural já concedido e fazer um novo pedido ali de uma outra espécie de benefício, ou até mesmo utilizar para uma nova revisão. E é muito interessante essas possibilidades que o direito previdenciário traz. E voltando ali na questão da prova, outro tipo de prova que a gente também vê bastante são as notas de produtor rural, as declarações dos sindicatos dizendo que houve ali o registro do trabalhador, certidão de nascimento, quando coloca que os pais eram trabalhadores rurais, o prontuário, aqui tem bastante prontuário médico, porque as mulheres tiveram seus filhos e colocaram, então, que elas trabalharam na roça. E tem tanta possibilidade que é até difícil lembrar todas. O título de eleitor antigo, você vai na Justiça Eleitoral e pede uma ficha cadastral, ela vem atualizada com a profissão que você declarou na época que você tinha. Mas eu vou fazer o RG, né? O que eu precisava era trazer um outro assunto aqui, doutora Larissa, para a discussão, que é o seguinte. Antes da Constituição de 88, a mulher do campo, né, da lavoura, e é bem esse período mesmo, né, que a gente costuma contar para fins de aposentadoria, essa mulher da lavoura, ela não tinha direitos trabalhistas reconhecidos e muito menos previdenciários, ela não aposentava, ela era dependente de pensão por morte, né, e o costume que havia na época era que essa mulher fazia um trabalho na lavoura junto com o marido, com os filhos, com os irmãos, mas o dinheiro desse trabalho, ele era sempre pago ou para o marido
ou para o irmão ou para o filho, era sempre pago para o homem responsável. Por isso que o judiciário passou a admitir como prova do trabalho das mulheres os documentos dos homens que eram os arrimos da família. Então, por exemplo, para a mulher solteira, o documento do pai, o documento do irmão, porque antes o cartorário, né, do cartório de registro civil das pessoas naturais, ele nunca perguntava qual é a profissão da mulher, ele já colocava do lar, ou então prendas domésticas, quando aquela mulher, na verdade, era uma trabalhadora de roça, né, era uma lavradora. Mas como não havia o costume de reconhecer, nem de assinar a carteira dessas pessoas, o que a justiça privilegia é o documento do homem instituidor, do homem que era o responsável pela família, né? O que a gente chama de arrimo de família. Exatamente. Mas aí é possível encontrar recibo de pagamento de sindicato de trabalhador rural, carteirinha de cooperativa, né? Existem comprovantes de votação em regiões rurais, né? Que em época de eleição acontece muito, e também ata, quem participou de sindicato, de cooperativa, atas daquelas instituições, nota de compra de insumo, gente. Tem muita gente que guarda. Minha avó tinha uma malinha com uma chavinha assim, uma malinha dura, que ela guardava todas essas notas. Minha avó também. Não é? Minha avó também, a família veio toda do rural, exatamente. Não jogava nada fora. Então, tem todos esses documentos que fazem parte da forma como a gente pode provar o trabalho na lavoura. E depois sempre é possível pedir ao INSS que faça uma justificação administrativa, que é como se fosse uma audiência. Mas se essa audiência não acontecer, o INSS vai fazer o quê? Ele vai buscar no CPF dessa pessoa se existe algum impedimento para reconhecer aquela condição de segurado especial e aí a gente vai conseguir comprovar o período rural, soma com o urbano. E sabe o que é melhor nessa modalidade de aposentadoria? É que a forma de cálculo não é igual à aposentadoria do trabalhador rural, né? Porque ela vai levar em consideração os salários urbanos para apurar a média e o valor da renda mensal inicial. Por isso que ela é uma excelente modalidade de aposentadoria, não é? Exatamente. Exatamente. Então, é uma aposentadoria que a gente junta rural e tempo pago e a idade do tempo urbano, né? Então, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, como disse a professora Heloísa no início do vídeo. Por isso, o híbrido, né? E juntamos os dois ali. Então, é isso. Foi muito legal. É o assunto de hoje, né, professora Larissa? E então, pessoal, eu estou pensando, não sei o que a doutora Larissa acha, a gente falar no próximo vídeo, de uma revisão que é muito boa e muita gente tem direito e não sabe, que é a revisão das atividades concomitantes. Que é, vou deixar só aqui no ar, que serve para as pessoas que tenham mais de um vínculo, ou mais de um emprego, ou que tenham um emprego e também preste serviço. Então, tem uma possibilidade aí de aumentar a renda com a revisão das atividades concomitantes, tá bom, pessoal? Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, né? Porque o assunto acho que já foi esgotado, né, professora Larissa? Sim, acho que é um assunto rápido, mas muito importante. Muito importante para você que é advogado, né, e gostaria de conhecer um pouco mais do direito previdenciário, se familiarizar com o tema, e também se você é uma pessoa que gosta do tema, um aposentado, uma pessoa que quer saber dos seus direitos, né, que eu acho importante disseminar aí o conhecimento através das redes sociais, muito melhor do que ficar assim,
tempo livre sem adquirir cultura. Então, aqui você está sabendo do seu direito, você conhece um pouco mais daquilo que você pode ter direito e não exerceu, né? Que eu acho que é um exercício de cidadania sobre tudo isso. Se você ficou com alguma dúvida, nós temos aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, tanto o meu, professora Heloísa, quanto da Larissa, da professora Larissa, da doutora Larissa. E aí você pode clicar e dizer qual é a sua dúvida, ou até mesmo, se você gostaria de saber alguma coisa específica, você manda sugestão para a gente, que a gente vai tratar do assunto num vídeo aqui com a maior alegria. Também gostaria de saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da periodicidade uma vez por semana, se vocês gostariam de vídeos mais curtos, mas com mais temas. Tudo isso a gente gostaria muito de saber e de trazer aqui para ir melhorando cada vez mais. Um grande abraço para vocês. Palavra é sua, professora Larissa. Compartilho da ideia da Elô também, gostaria de saber do que vocês estão pensando, porque o aprendizado é dos dois lados. Nós aprendemos com vocês e vocês aprendem um pouco conosco também. É isso, um abraço e até a próxima quarta. Só lembrando que nós todas temos redes sociais e nós também fazemos um trabalho de divulgar informação nas nossas redes sociais que estão aqui na região dos comentários, tá bom? Fica aqui um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.